Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula do professor Alain Calvé. Continuando a aula anterior, a videoaula anterior, onde nós falávamos do reino Monera, especialmente das bactérias, esses micro-organismos tão fabulosos que estão envolvidos diretamente com a gente, com os seres vivos, com outros seres vivos. Micro-organismos fabulosos que podem tanto prejudicar os outros seres vivos, gente, também pode ser nossas amiguinhas. Fabulosamente são incríveis decompositores da matéria orgânica da natureza. Essa importância é fundamental. E hoje nós vamos caracterizar melhor este reino Monera, essas bactérias, e vamos relacioná-las sempre contextualizando. Lembrando que esses vídeos são vídeos feitos com muito amor, com simplicidade. Quero dar um abraço especial à minha nova galerinha, os meninos que estão pretendendo fazer a faculdade de medicina. Ao meu ver, já são verdadeiros médicos, são esforçados, são atenciosos, buscam ferramentas diversas para conseguir entrar na faculdade, estar no convívio da academia, da faculdade. Lembrando que na universidade, o próprio nome já diz, é um universo de coisas. Mas, pela minha experiência, eu avalio vocês como verdadeiros guerreiros. E vocês sabem, na verdade, separar o joio do trigo. Então, a faculdade ela nos ensina, entre outras coisas, não é só conteúdos. Ensina cidadania. Existem coisas ruins lá, é um universo de coisas. E eu espero que vocês consigam a aprovação logo inicialmente, consigam realizar os seus desejos, mas envolvendo-se sempre com a questão da disciplina. É importante que tenha disciplina dentro de uma faculdade, porque existem muitas coisas ruins também, não é só flores. E um abraço especial também para o meu público fiel, estudantes do ensino fundamental 2, onde tem lá os seres vivos já no 7º ano, né? E ensino médio lá nas séries do 2º ano do ensino médio. E na aula anterior, nós falamos especialmente do reino Monera e vamos dar continuidade. De forma artesanal hoje, mas bem bacana. Reparem, vamos lá. Vamos seguindo com nossa aula do reino Monera, certo? Vocês podem observar aqui a imagem de uma célula procariótica, onde você vai observar as estruturas que formam a célula procariótica, correto? Você tem que saber, o estudante, na verdade, ele tem que saber, numa aula inicial de citologia, qual é a diferença entre uma célula procariótica e de uma célula eucariótica. Aí vocês tomam como partida o núcleo. A presença de um núcleo organizado, você vai observar numa célula eucariótica, certo? O núcleo organizado, quando falam, é um núcleo envolvido por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Já numa célula procariótica, não tem esse núcleo organizado, mas assim sendo, ainda tem também o DNA, que é encontrado no núcleo das células eucarióticas. O DNA é um material genético tão importante até para a reprodução desses micro-organismos, principalmente para a reprodução, né? Vamos observar aqui uma célula procariótica, como é que ela é estruturalmente organizada. Aqui nós vamos retirar a parede celular, ó. Na verdade, ela tem vários envoltórios, diferente da célula eucariótica, tem a membrana celular, todas as células têm a membrana celular. A célula procariótica, além da membrana, ela tem a cápsula, tem a parede celular, e ela tem esse diferencial, ela é mais complexa, né? Mas vamos observar aqui as estruturas por partes. Observando aqui a mais externa a parede, que é importante, é uma camada protetora, né? A parede celular. E atente para a questão da composição química da parede celular de uma célula procariótica. Em geral é formada por peptídeo-glicanos, proteínas e glicídios e glicose, né? A parede celular, por exemplo, das células das plantas, que é eucariótica, a sua constituição maior é de polissacarídeo, né? A celulose. Aqui você observa que tem os peptídeo-glicanos, que são proteínas e glicose. Mas a parede celular também ainda pode ser encontrada em outros seres vivos, como as algas e os fungos, não é verdade? Aí você tem que atentar para a questão da composição química dessa parede celular no vestibular. Atente bem. Bom, aqui nós temos aqui uma célula procariótica.
de uma forma, a morfologia dela é bacilar, porque existem várias formas morfológicas que são apresentadas às bactérias. Elas podem estar formadas em círculos chamados de cocos, né, arredondadas. Elas podem estar nessa forma aqui de bacilo. Elas podem estar também na forma de vibrião ou vírgula, na forma de espirilo e espiroquetas, né? Mas vamos por parte aqui. Vamos continuar aqui com a estrutura da célula procariótica. A retirada da parede. Bom, quando você retira a parede aqui, você vai observar que existem outras estruturas importantes nessa célula procariótica. Eu falava há pouco do material genético, que é o DNA. Nós temos aqui essa estrutura chamada de nucleóide, que são pequenos pontos de núcleo agrupados, tipo um filamento aqui, onde vai ser encontrado o DNA bacteriano. Aqui está o DNA bacteriano das células procarióticas. Mas esse DNA bacteriano, que é o material genético, pode também ser encontrado aqui, nessa estrutura aqui, um fragmento deste DNA, ou desse material genético, de constituição circular, que é o plasmídio. Esse plasmídio, olha gente, muita atenção para essa palavrinha aqui. As palavras de biologia, coisa chata, mas é importante que se saiba. Plasmídio, ele controla as funções, mas também ele pode conter também genes que se referem à resistência a antibióticos. É nesse plasmídio, atentem, que a engenharia genética trabalha. Eles retiram fragmentos de DNA dessa estrutura aqui, talvez pela fácil localização, pela forma como eles coletam essa estrutura, facilita o trabalho deles. Esse plasmídio é que dá resistência às bactérias, por exemplo, a determinados antibióticos. Essa questão de tomar antibióticos, a automedicação, gente, é uma coisa muito criteriosa, porque as bactérias podem estar adquirindo resistência e ficarem intolerantes a determinados antibióticos. Pois bem, então atente para essa estrutura chamada de plasmídio. Aqui observamos outras estruturas de uma célula procariótica. Os ribossomos. Bom, ribossomos encontramos também numa outra célula eucariótica, certo? Tudo bem. Mas atenção, na célula procariótica só existe esta organela citoplasmática, que são os ribossomos, também responsável pela síntese proteica da célula procariótica. Atente, ribossomos, a única organela presente na célula procariótica. Aí você pode depois formar um quadro de diferenciação entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. Ribossomos é a única organela citoplasmática da célula procariótica. Além do envoltório lá da parede, nós temos aqui também a membrana celular, né? Que tem essa composição lipoproteica, e a função dela é a mesma da eucariótica, sempre selecionando o que entra para o meio intracelular e o que sai para o meio extracelular, certo? Ok. Vamos aqui dando continuidade. As formas, como eu falava anteriormente. Bom, essas formas morfológicas, a morfologia das células bacterianas, ela ajuda muito na questão diagnóstica. Os microbiologistas, os profissionais de laboratório que vão fazer lá os exames laboratoriais e deixam lá prontinho para os médicos infectologistas, eles fazerem a sua leitura e dar o seu diagnóstico, eles se baseiam muito, os microbiologistas, quando fazem as suas leituras lá nas lâminas, as formas, né, a morfologia das células, ou das células bacterianas, ou mesmo da própria bactéria. Porque a bactéria, na verdade, ela é uma célula, é um ser unicelular, ok? Aqui algumas formas mais conhecidas, cocos. Algumas formas de bactérias, elas se reúnem formando verdadeiras colônias. Por exemplo, essa forma aqui, cocos, na maior parte, elas formam colônias. As formas esféricas aqui. As bacilos raramente formam, as outras não, mas cocos principalmente. Esses cocos, quando formam colônias, eles podem estar agrupados 2 a 2, chamados de diplococos, né? Ou apresenta essa forma aqui de rosário, né? De terço, chamada de streptococcus, ou pode estar formado assim, parecido com cacho de uvas,
são chamados de estafilococcus, ou formato cúbico, chamado de sarcina, né? Ok, então essas formas aqui, coccus, bacilos, espirilo, vibrião, espiroqueta, é que ajuda os microbiologistas no seu diagnóstico, né? Por quê? Por exemplo, as formas de coccus tem uma doença, uma bacteriose, que você desconfia que seja da forma de coccus. Você pode relacionar, por exemplo, os gonococcus. Bom, gonococcus é bactéria relacionada ao agente causador da gonorreia, muito conhecido, uma DST muito conhecida aí, né, garotada? Nessa época aí de festinhas, dos ficas, ter relação sexual sem proteção, ninguém conhece as pessoas está escrito na testa, se tem ou não DST. Na verdade, tem que se proteger. E é uma infecção, uma DST muito comum, é a gonorreia. Vejam bem, a gonorreia no homem, os sintomas, na verdade, são logo evidenciados. É diferente do que acontece com a mulher. No homem, ela mostra logo para o que veio. Mas só se o rapaz lá, o cidadão, ser muito demente, né? Que ele está ali a urinar, ele sente logo o primeiro sintoma, que é a ardência. Então, ele na verdade, ele deveria logo investigar o que está acontecendo, alguma coisa de errado, né? O que está saindo, alguma secreção na região ali da uretra, né, que é o canal, e providenciar logo ao médico, né? Na verdade, o homem ele mostra logo os sintomas, os sinais das DSTs, muito diferente das mulheres. Por exemplo, a mulher, quando ela está com essa DST, a gonorreia, ela fica ali incubada, digamos assim, guardada. E a mulher é como se fosse um hospedeiro da gonorreia. Ela está nas festas, aí o cara vai, aquela ali é mais bonitinha, né? Quem vê cara não vê coração, e ele acaba se infectando com aquela menina bonitinha, e o outro, que foi com a mais feinha, digamos assim, estava saudável. Porque a mulher ela não mostra que tem gonorreia. Quando vai descobrir, já está no estágio avançado. O que acontece? Se for o caso dele descobrir que ele está infectado, o ideal seria que ele procurasse essa menina, que eu acho difícil, né? E dizer para ela também fazer os exames, né, bacteriológicos. Lembrando, o exame, gente, na verdade, é necessário que se faça. Por quê? Porque você tem que saber a especificidade daquela bactéria para utilizar o antibiótico certo. Aí você vai à questão da automedicação, vai na farmácia. Na farmácia, geralmente, você vai encontrar o balconista. Você não vai encontrar nem um farmacêutico, às vezes não encontra, nem um médico, principalmente. Então, o cara vai lá, confia muito no cara da farmácia, o balconista, e ele prescreve lá um antibiótico de largo espectro, uma Bezetacil da vida. Às vezes a pessoa não pode nem tomar Bezetacil. E o ideal seria ele fazer o exame. O exame ele é feito laboratorialmente, é coletada a secreção na região lá da uretra, no pênis, ele coleta e depois envia para o microbiologista, né? Ele vai fazer a leitura na lâmina. Aí essa leitura, que ele vai utilizar lá métodos de coloração, que eles chamam de gram positivo, gram negativo, e vai verificar realmente as formas também, auxiliam a morfologia daquelas bactérias, e vão te passar, na verdade, o antibiótico específico. Aí sim, sendo assim, lembra lá do plasmídio, algumas bactérias são tolerantes a determinados antibióticos. Então, se o cara toma lá qualquer antibiótico, elas podem ter uma resistência, se tornar até umas bactérias mais resistentes, chamadas de superbactérias. Superbactérias, já ouviu falar desse termo? É muito comum nos hospitais, na saúde pública aí decadente. O principal, o mais perigoso não é o processo operatório lá, vocês que vão fazer medicina, e sim o pós-operatório também implica muito, a questão da sepsia. E essas bactérias resistentes lá ao meio, elas acabam complicando o quadro do paciente. Não é isso, gente? Ou eu falei besteira na medicina? Eu fiz medicina, mas não foi humana, mas foi veterinária, que tem alguma coisa a ver, que a gente pode estar fazendo uma analogia, né? Uma experiência a mais que a gente tem, está trazendo aqui para vocês, colaborando, certo? Então tá aí as formas das bactérias. Isso aí às vezes ajuda. O importante é contextualizar para o Enem, por que essas formas existem, para que serve, para fazer a leitura melhor, para saber quais bactérias realmente específicas, certo? Muito bem.
E com relação ao metabolismo bacteriano, falávamos na aula anterior, superficialmente, essas bactérias podem viver no ambiente anóxico, sem oxigênio, ou podem viver também na presença de oxigênio, como as bactérias aeróbias. Tem as anaeróbias que podem ser estritas e as anaeróbias facultativas. Essas aqui podem viver tanto na presença, esses seres são formidáveis, né, gente? Eles podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Lembrando que eu falava lá da questão do oxigênio presente na salivação, que nós, assim como eu estou fazendo agora, nós salivamos durante todo o dia, né? Principalmente as mulheres, salivamos, falamos demais, mas quando chega a noite, na hora do descanso, a gente para de salivar. É nessa hora que o oxigênio acaba. E aí, acabou as bactérias? Não. Aí vem essas bactérias que vivem na ausência dele, as anaeróbias. Essas vão se multiplicar, vão aumentar a sua quantidade na boca e vão liberar um gás sulfuroso. É isso que vai dar o mau hálito, né? O mau cheiro na boca nas primeiras horas da manhã, que muitos acham que não tem um mau hálito, porque tem um poder aquisitivo, tem um status, né? É uma pessoa muito linda, bonita, mas não tem mau hálito. Negativo. Até a Xuxa tem mau hálito, gente, tá? Algumas bactérias anaeróbias facultativas, que vivem na ausência do oxigênio, elas realizam a fermentação, né? Importantíssima na indústria de alimentos. Tá aí outra importância que tem esses micro-organismos, gente, na indústria de alimentos, né? Aí eu falava lá do famoso iogurte, lá está presente os lactobacilos, que é o gênero dessas bactérias que ajudam lá na flora intestinal. Mas também elas contribuem na fermentação para a produção da bebida, né? Do álcool, fermentação alcoólica, e também do leite e iogurte, já falei. E a maior parte das bactérias são heterótrofas. O que é isso? Elas precisam de outros seres vivos para se alimentar. Geralmente elas causam doenças, né? Mas outras são autótrofas, né? Elas sintetizam a sua própria matéria orgânica. A exemplo do principal exemplo que temos dela no reino Monera são as cianobactérias, né? Ou também chamada de algas azuis, né? Elas ainda podem as autótrofas, fazer, em vez da fotossíntese, elas fazem a quimiossíntese, né? Quer dizer, elas sintetizam a matéria orgânica sem precisar da luz. Elas utilizam outros compostos químicos para fazer. Na verdade, essas bactérias que fazem quimiossíntese, elas utilizam o ácido sulfídrico, aquelas bactérias que vivem em regiões quase inóspitas, as arqueasbactérias, né? Dentro da classificação lá dos domínios, tem as arqueasbactérias, né? Você já deve ter lido sobre isso aí. Tá aqui a quimiossíntese, né? O amônia, o nitrito que é utilizado nas reações químicas para produzir aqui, na verdade, os sais, os compostos iônicos ou inorgânicos também, e aquele utilizando a glicose, né, para produzir a glicose a partir da água e do gás carbônico, né? E a fotossíntese bacteriana, certo? Que é aquelas bactérias que têm a bacterioclorofila, na verdade elas conseguem fazer essa fotossíntese em função da bacterioclorofila, né? Vivendo principalmente nos charcos, né? São as bactérias sulfurosas púrpuras e verdes. Olha, verde. Apresenta o bacterioclorofila, que é o pigmento capaz de absorver a luz. Das bactérias no lugar da água, utiliza o ácido sulfídrico, falei há pouco, na síntese da glicose. Correto? São as reações químicas, o metabolismo energético da forma dessas bactérias se alimentarem. A importância já foi falada por mim aí, né? Já há alguns minutos atrás e também na aula anterior. E essa importância que eu vou chamar a atenção, essas bactérias também eu falei na aula anterior, essas bactérias elas pertencem a um gênero chamado de Rhizobium. São bactérias fixadoras do nitrogênio atmosférico, bactérias nitrificantes, já está dizendo, né? Elas transformam esse nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados. Só que esse nitrogênio atmosférico, ele volta para a atmosfera também pela ação dessas bactérias agora, em vez de ser nitrificante, desnitrificante. Existe um ciclo que vocês depois podem dar uma olhadinha do nitrogênio. Aí eu falei na aula anterior, lembra da consorciação, que os plantadores lá de gramíneas, os grandes produtores de gado,
leiteiro, gado de corte, eles fazem as plantações deles, rotativa, e utilizam a consociação entre gramíneas, que é o capim, são várias espécies, e as leguminosas. Aí eu falava que nas raízes dessas plantas chamadas de leguminosas, como a leucena, o feijão, leguminosas que tem aquelas vargenzinhas. As raízes dessas plantas têm essas bactérias do gênero Rhizobium. Aí expliquei na aula anterior que elas se associam, essas bactérias, a essas raízes, né? Na verdade, elas estão ali para reter o nitrogênio atmosférico, transformar em sais nitrogenados, que nada mais é do que aminoácidos, que é proteínas, que está plantado pertinho da gramínea, do capim, colaborando com as proteínas no solo, né, com os sais nitrogenados no solo, para alimentar o capim. E se alimenta o capim cresce rico em proteína para alimentar o gado. Interessante, isso já caiu nos vestibulares, essa relação aí entre leguminosas e bactérias consociadas com gramíneas. Fique atento para isso daí, certo? Na medicina, as bactérias causadoras de doenças, mas bacteriosas, existem várias, né? Que a gente vai estar abordando numa aula anterior. E eu queria dizer a vocês que é um prazer colaborar com vocês nessa manhã de sexta-feira, iniciando o dia com mais uma videoaula do professor Alan Calvé, e nós abordaremos essas bacterioses, doenças causadas por bactérias no próximo momento, né? Principalmente a leptospirose, que envolve aí essa zoonose, esse período de chuva, onde as bactérias estão ali presentes na água parada, e as pessoas às vezes, quando têm os pés ali mal acondicionados, pisam nessa água aí, e ali estão a urina do rato, onde está a leptospira, que é a bactéria. E se você tiver um corte no pé, que a gente chama de, ou pé, até um unheirozinho, uma porta de entrada de infecção. Vocês, na linguagem médica, devem saber mais do que eu, chama-se solução de continuidade, onde essa água misturada à urina, em que tem a bactéria leptospira, vai cair direto na circulação da gente, na corrente circulatória. E aí vem o processo de instalação da bactéria, que é a leptospirose. Depois de uma lidazinha, a gente continua na próxima videoaula. Foi um prazer enorme. Um abração. Videoaula de forma caseira, né? Mas eu tentei. Um abraço a todos.